Um Flamengo muito desfalcado entra em campo hoje contra o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo às 8 horas no Maracanã. Arrascaeta vai para o banco, assim como Gonçalo Plata. De La Cruz, Pulgar e Gerson não serão nem relacionados. Jogadores importantes que não estarão nem no banco de reservas. Torcedor do Flamengo tem todos os motivos do mundo para ficar preocupado. São jogadores muito importantes, jogadores de nível de seleção. A data FIFA, a famigerada data FIFA, mais uma vez atrapalhando os clubes do Brasil. Alô, CBF, vamos se ligar nesse calendário. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje é que, mesmo muito desfalcado, o Flamengo tem totais condições de vencer o Fluminense e subjugar o seu adversário, tanto técnica, quanto tática, quanto física, quanto mentalmente. O tricolor tem problemas, está desfalcado também e tem fragilidades defensivas muito aparentes, muito óbvias e muito latentes. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, quero pedir para você deixar o like no vídeo, não esquece aí do joinha e também se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal falando de tática para ajudar no nosso crescimento. Estamos rumo aos 18 mil inscritos. Conto com a inscrição de vocês, conto com a ajuda de vocês para a gente fazer o canal crescer, ok? Já vou trazer um outro recadinho para vocês. Antes disso, vamos para a análise, primeiro com algumas informações de campinho e também, depois, obviamente, vamos para imagens, vamos para vídeos. Vou começar trazendo para vocês a informação da minutagem dos jogadores do Flamengo na data FIFA. O Plata, apesar de ter tido a maior minutagem de todos os atletas, vai para o banco. Foi relacionado e estará no banco de reservas, apesar de ter jogado 156 minutos, foi titular nas duas partidas do Equador. O Gerson jogou 135 minutos, apresentou desgaste, jogou a partida completa do Brasil nessa terça-feira. Vitória por 4-0 sobre o Peru. O Gerson teve uma boa atuação, não estará nem no banco. Arrascaeta vai para o banco, jogou a partida inteira na sexta-feira passada, jogou 45 minutos nessa terça-feira, mas vai para o banco. Varela jogou 90 minutos, mas é dúvida. Sofreu uma luxação no ombro nessa partida do Uruguai, primeira partida do Uruguai nessa data FIFA, e nem entrou em campo nessa terça-feira por conta dessa condição aí, desse problema no ombro, então não se sabe nem se ele vai ter condições de ser relacionado para a partida do Flamengo. O Pulgar não jogou o primeiro jogo do Chile, jogou o segundo, 84 minutos no total, também apresentou desgaste, também não será relacionado, assim como o De La Cruz, que jogou só 45 minutos, mas será preservado para o jogo de domingo contra o Corinthians, partida decisiva, semifinal da Copa do Brasil. O Fabrício Bruno não entrou em campo pela seleção brasileira, tem até chances de começar jogando a partida de logo mais no Maracanã. Então o Flamengo tem 4 jogadores muito importantes que jogaram nessa última terça-feira. De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta e Gerson. Desses 4, somente o Arrascaeta está relacionado, somente o uruguaio camisa 14 do Flamengo que poderá entrar em campo eventualmente no segundo tempo. Vamos então para essa prévia de escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, Ortiz ou Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, Everton ou o Léo Ortiz. O Léo Ortiz vai jogar, obviamente. Não se sabe ainda se como zagueiro ou se improvisado como volante ao lado do Alan. E aí há mais uma dúvida aqui também na ponta direita entre Michael e Matheus Gonçalves. Alcaraz, como esse camisa 10, como esse cara mais avançado fazendo a função do Arrascaeta. Bruno Henrique lá do lado esquerdo e o Gabi no comando do ataque. Pensando no Michael como esse possível titular, eu quero mostrar uma dinâmica bem interessante para vocês aqui que eu imaginei em relação a esse lado direito, como vai funcionar. O Flamengo deve construir suas jogadas nesse 3-3-4 com os dois pontas mais abertos. Imagino os dois laterais um pouco mais por dentro. Dessa vez o Wesley, imagino eu, não estará dando a amplitude que ele vem dando normalmente, porque quem joga aqui no lugar do Michael é o Gerson. O Gerson vem trabalhar mais por dentro e aí ele entrega esse corredor para o Wesley. O Wesley tem sido o cara da amplitude, né? Não imagino isso acontecendo na partida de logo mais. Imagino o Flamengo nesse 3-3-4 para iniciar as suas construções. O Alan deve baixar entre os zagueiros. Ele gosta muito de fazer esse movimento, de fazer essa função aqui desse volante que vai fazer essa série de 3, ele se sente muito confortável fazendo esse papel. E aí, o Alexandre e o Wesley por dentro com o Everton, ou o Ortiz, se estiver jogando de volante, obviamente. O Alcaraz mais próximo do Gabi, assim como faz o Arrascaeta. E aí, o que vai acontecer aqui nesse lado direito?
muita profundidade, 2 destros, 2 caras que atacam muito espaço. Então o Flamengo vai ter muito ataque à profundidade por esse lado direito com Wesley e Michael. Importante que o Felipe gere dinâmicas para esses jogadores poderem ultrapassar. O Flamengo possa movimentar aqui a bola para poder aproveitar essa capacidade de atacar a profundidade desses dois jogadores. O Flamengo vai ser muito forte por esse lado direito, caso o Michael entre em campo, dando profundidade, assim como o Wesley, que normalmente já dá, a gente já vê esse cenário quando o Wesley está em campo. Vamos seguir aqui para a nossa análise. E aí, pensando numa estrutura de entrada e último terço, eu gostaria de ver os pontas um pouquinho mais por dentro e os laterais por fora. Rafa, por que isso? Você trocou agora, os pontas estão por dentro, os laterais estão por fora. Eu explico. Por conta da presença do Alcaraz, que é um cara muito forte de passe de ruptura, desse passe para quem está rompendo nas costas da última linha. Então me agrada a ideia de ver o Alcaraz estar aqui nesse 3-1-6, que é uma estrutura que o Flamengo tem usado com o Filipinho, tá? E aí, o que eu imagino que pode ser interessante para essa partida? O Alcaraz vir baixar aqui entre linhas, vir receber essa bola, e aí ele tem 3 flechas aqui. Eu sei, o Gabi não é mais a flecha que já foi, mas vamos dar aí o benefício da dúvida para o Gabi, treinou 10 dias com o Filipinho, quem sabe ele esteja um pouquinho melhor fisicamente. De qualquer forma, tem pelo menos 2 grandes flechas, Bruno Henrique e Michael. Então esses 3 caras podem atacar espaço, fazer esse facão e o Alcaraz botar esses caras na cara do gol. Obviamente que não simultaneamente, né? Um de cada vez. Mas é um cenário interessante para atacar as costas da última linha do Fluminense. Então me parece uma dinâmica que pode funcionar. Vamos ver se o Filipinho vai botar isso em prática. Vamos ver agora a escalação do Fluminense. O Fluminense também tem desfalques e também tem dúvidas. Fábio, Samuel Xavier, Inácio ou Thiago Silva. O Thiago Silva é dúvida porque teve uma lesão na sola do pé. Jogou até no sacrifício no jogo de volta do Fluminense contra o Atlético Mineiro, em que o tricolor foi eliminado pelo Galo na Libertadores. O Inácio também está voltando de uma contusão no joelho. Então não se sabe exatamente quem é que vai jogar desse lado direito da zaga do Fluminense. Do lado esquerdo, Thiago Santos. Diogo Barbosa vai ser o lateral esquerdo no lugar do suspenso Marcelo. Facundo Bernal e Martinelli vão fazer a dupla de volantes. E aqui no ataque, você tem o Ganso mais centralizado, que é certa a presença dele. O Lima mais para esse lado esquerdo. Cauã Elias no comando do ataque. E do lado direito, o Marquinhos, em tese, começa o jogo para o Arias entrar no segundo tempo. Porque o Arias, assim como o Pulgar, assim como o Gerson, jogou o jogo inteiro da Colômbia, praticamente inteiro, jogou muitos minutos no confronto da Colômbia nessa terça-feira pela data FIFA. Então, botá-lo de início seria bastante arriscado, mas ele já fez isso na data FIFA de outubro do ano passado. Ele chegou, descansou, jogou 2 dias depois. O Arias é um atleta muito forte, de muita capacidade física, muita resistência. A priori, quem vai entrar, quem vai começar jogando é o Marquinhos, mas não se espantem se o Arias entrar no time titular do Fluminense. Pausa rápida na análise para eu dizer para vocês que o combo de cursos do Laboratório do Futebol, 3 cursos em 1, composto pelos cursos Explorando o Jogo, Edição de Vídeo e Minha Primeira Renda com Futebol, está na promoção. Você vai pagar muito barato, você vai parcelar. É um investimento para você que pensa em trabalhar com futebol. O curso Explorando o Jogo vai te ensinar a analisar times, partidas e jogadores individualmente. O curso Edição de Vídeo vai te ajudar a transformar esse conhecimento em material de vídeo interessante, atrativo para as pessoas quererem assistir nas redes sociais e tudo mais. E o curso Minha Primeira Renda com Futebol vai te ensinar a monetizar esse conhecimento, vai te mostrar todas as ferramentas e todas as opções que você tem para trabalhar no mercado do futebol. Então, vale muito a pena, não perde. Clica aqui na descrição do vídeo ou então no comentário fixado que você vai encontrar o link para o combo de cursos do Laboratório do Futebol. Vamos seguir agora para a análise e vou mostrar para vocês por que eu disse lá no início do vídeo que o flamenguista tem razão de estar preocupado, porque o time está bastante desfalcado para essa partida contra o Fluminense, mas que não há razão para desespero. O Flamengo tem todas as condições de vencer esse Fluminense do Mano Menezes. Por quê? Vou mostrar agora. Se a gente olhar aqui para esse lado esquerdo da tela, gols sofridos no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que o Fluminense está na frente do Flamengo. O Fluminense só sofreu 30 gols, enquanto o Flamengo sofreu 32. Bom, então se o Fluminense sofreu menos gols que o Flamengo no Campeonato Brasileiro, isso quer dizer que o time, de uma forma geral, se defende melhor. Não necessariamente. Primeiro porque o Flamengo sofreu muito gol de uma jogada muito específica, que era bola parada, escanteio, né? Então o time até que se defendia bem, o time na maior parte do trabalho do Tite se defendeu bem em organização defensiva, perdeu depois muito na pressão pós-perda, no bloco alto, isso acabou gerando também um impacto de gols sofridos em contra-ataques no final do trabalho do Tite, mas o time de uma forma geral não se defendia tão mal assim. Mas onde é que eu quero chegar? Olha só essa estatística aqui do lado, XGA do Flu 36,95 e o XGA do Fla
28,16. O que é o XGA? É uma sigla em inglês, Expected Goals Against. Gols esperados contra essa equipe. Quem me acompanha sempre aqui no canal há mais tempo sabe que eu não sou tão fã assim dessa estatística do gol esperado ou do gol esperado contra uma equipe. Eu acho que é muito relativo colocar isso numa análise mais profunda. Mas, quando esse dado grita pra gente, faz sentido colocá-lo aqui. Por que esse dado está gritando pra gente? Porque o XGA do Fluminense é de 36,95, ou seja, 37 arredondando. O que isso quer dizer? Pelas chances que os adversários criaram contra o Fluminense, chances claras, de finalização limpas. Ou seja, na teoria, o Fluminense deveria ter sofrido 37 gols nesse campeonato. E o Flamengo, por sua vez, deveria ter sofrido 28,16, arredondando para 28 aqui. Ou seja, deveria ter sofrido menos gols do que sofreu em tese, olhando para as chances que os adversários tiveram. O que isso me mostra? Me mostra um caminho de que o Fluminense não defende tão bem assim. Olha só para o recorte recente também aqui do Fluminense. Os últimos 6 jogos, 4 derrotas e 6 gols sofridos. Logo que o Mano Menezes chega, ele consegue criar um impacto inicial. O Fluminense do Fernando Diniz estava muito mal, tinha 7 derrotas, 3 empates, só uma vitória em 11 jogos, sofrendo gol pra caramba. O Fluminense do Fernando Diniz nunca defendeu bem, né, gente? Eu sempre falei isso para vocês aqui. Mas a verdade é que nessa reta final do trabalho dele estava o caos completo. O Mano consegue chegar e ajeitar um pouquinho a casa, mas os trabalhos do Mano em geral são assim, ele consegue chegar, ajeitar um pouquinho a casa e depois a coisa vai deteriorando um pouco. A gente sabe como é que funciona com o Mano Menezes. Também teve o fator Thiago Silva, ele chegou e arrumou muito essa defesa. Só que à medida que o tempo vai passando também, os jogos vão acontecendo, o trabalho também vai descendo um pouquinho a ladeira, a coisa vai piorando. Então a gente está vendo aqui o recorte recente de 6 últimos jogos, 6 gols sofridos. Então, há motivos para o flamenguista ficar otimista, porque defensivamente o time do Mano Menezes, esse Fluminense do Mano Menezes, apresenta problemas e eu vou mostrar para vocês agora com imagens que problemas são esses. Bom, gente, os problemas não são poucos, tá? Para começar, o bloco alto. O Fluminense não busca subir muito o bloco, tem uma marcação mais em bloco baixo, deixa o adversário construir com mais liberdade, mas quando sobe o bloco, sobe muito desencaixado. Olha só o tempo que o adversário tem para poder pensar, essa bola descoberta aqui, faz o lançamento e acha já numa situação quase de mano a mano aqui com o Marcelo, a vantagem aqui e acaba até conseguindo progredir, tá? Vou mostrar agora uma outra situação de bloco alto em que o time busca apertar um pouquinho mais a marcação, subir essa pressão, mas não obtém sucesso. Muito desencaixado, muito descompactado, espaço entre as linhas. O atleta aqui do Cruzeiro, que eu se não me engano é o Matheus Pereira, erra esse domínio e mesmo assim o Cruzeiro consegue ficar com a posse de bola, o Manuel não consegue dar esse bote. E aqui uma disputa em força, uma disputa física. Também me chamou a atenção a incapacidade desse Fluminense de vencer duelos físicos. Vou mostrar alguns lances também desse Fluminense não conseguindo vencer duelos em força. Me chamou muita atenção negativamente dessa equipe, uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. Precisa lutar mais, precisa ter mais fome. O Flamengo, se conseguir imprimir um jogo de força contra esse Fluminense hoje à noite, pode se dar muito bem. Então, houve aqui uma disputa, o Cruzeiro ficou com essa disputa aqui, conseguiu ganhar, e aí depois uma finalização para fora. Vamos ver aqui mais um lance em que o Fluminense tenta subir o bloco, agora contra o Botafogo, e mais uma vez essa bola colocada aqui no entrelinhas. Essa descompactação do bloco alto do Fluminense me chamou muito atenção. Isso era um problema que acontecia no Flu do Diniz e agora segue acontecendo no tricolor do Mano Menezes. Então aqui o Botafogo conseguindo fazer esse tapa aqui, mais um duelo em força que vai ser perdido, olha aqui. Disputou em força, perdeu e o Botafogo conseguindo finalizar. Então se o Flamengo conseguir imprimir um jogo de força, pode muito se dar bem, sim, com o Bruno Henrique especialmente, né? Bom, mais uma situação do Fluminense subir no bloco e muita liberdade aqui para o Atlético Mineiro conseguir progredir no duelo pela Libertadores. Vou mostrar aqui mais lances do Fluminense perdendo duelos em força. Olha só, jogo contra o Atlético Goianiense, disputa aqui em força e a finalização. O Fluminense tomando uma finalização porque perdeu esse duelo em imposição física. E tomou um gol do Atlético Goianiense exatamente nesse contexto. Olha só, bola aqui para o lateral, para o ponta, perdão. Ele vai ganhar essa disputa física, vai fazer o passo para trás, a bola vai ficar viva aqui dentro da área, a finalização e o gol do Atlético Goianiense. Então o Fluminense está pecando muito nessas disputas físicas. Gente, 2024 não dá para não disputar fisicamente, não dá para ficar perdendo essas disputas em força. Isso tira muito volume de jogo, isso gera situações de gol para o seu adversário. Então o Flamengo pode se dar bem nesse contexto hoje, sim. Aqui me chamou a atenção também como é que o time marca baixo, mas deixa muita liberdade para o adversário. Muito pouca pressão no portador da bola. Bola descoberta o tempo inteiro. Então o adversário tem tempo para pensar, para
esperar uma movimentação. O portador da bola tem condição de esperar o seu companheiro se movimentar e achar o melhor passe. Isso acaba até gerando passes por dentro aqui, né? Dentro do bloco do Fluminense. O Atlético construindo com calma, achando o melhor passe. E aqui, inclusive, vai dar uma situação de bola na trave. Ó. O Fluminense perde aqui o rebote e o Atlético chuta essa bola na trave. Mais uma vez contra o Atlético. Ó. De novo, ó, achando essa bola aqui por dentro, conseguindo manipular a marcação. As diagonais de cobertura são mal feitas, as coberturas são mal estabelecidas. Há muito pouco sincronismo nesse bloco médio. É bem falho esse bloco médio e bloco baixo do Fluminense aqui. Então, realmente me chamou a atenção negativamente. E mais uma situação de finalização, vai ser feito o passe aqui para o Hulk. E o Fábio vai ter que fazer uma boa intervenção. Agora, uma outra vulnerabilidade que já é antiga também do Fluminense. O Samuel Xavier, o lateral direito, né, que é um atleta baixo e tem dificuldade de defender cruzamento do lado oposto. Então o Atlético conseguiu se aproveitar um pouquinho dessa vulnerabilidade. Primeiro, nessa bola aqui que foi cruzada e foi feito um duelo aqui em força, né? É um atleta baixo, né? Então tem dificuldade. Então o duelo aqui é perdido e o Atlético quase consegue uma situação de gol. E agora também um cruzamento que é feito. O zagueiro está ali no centro da área, na marca do pênalti. Quem tem que cuidar desse opositor aqui, que se eu não me engano é o Davidson, ou o Vargas talvez, acho que é o Davidson. Então essa responsabilidade é totalmente dele. Ele esquece esse adversário nas costas, o cruzamento é feito, ele está vendido no lance. O Davidson consegue chapar essa bola aqui para o Paulinho, que perde esse gol na cara, esse gol incrível aqui. Então, gente, é aquela velha história do meme. Torcedores, calma, tem uma boa margem aí para o Flamengo conseguir avançar, progredir e machucar esse time do Mano Menezes e sair vencedor de campo. O Flamengo tem bons jogadores, jogadores de talento. O trabalho do Felipe está aí começando, mas se mostrou muito promissor nessas duas partidas iniciais. Então, não há motivo para desespero. Preocupação, é claro, ficar sem esses caras importantes é sempre ruim, mas não há motivo para desespero. O Flamengo tem totais condições de entrar em campo, aproveitar as fragilidades do adversário, fazer um bom jogo e sair do Maracanã com os 3 pontos. O Flamengo agora não pode mais negociar com empate, com derrota em Campeonato Brasileiro. Se pensa na possibilidade, que sabemos que é muito remota, de ganhar esse Brasileirão 2024, é vencer, vencer e vencer. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, aquele abraço e eu fui.